Declaro aberta a sessão do dia 21 de agosto de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, nas pessoas da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, aqui presentes. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, e o excelente representante da Defensoria Pública. Aliás, hoje é a representante, não é, da doutora Maria Liduína Freitas da Silva. Também os servidores, integrantes desta Câmara, na pessoa da secretária, doutora Ismênia Nogueira, o senhor Edson Mendes, a Força Policial e advogados aqui presentes e assistindo remotamente. Iniciamos pela aprovação, apreciação e aprovação da ata, número 28/2024, da sessão ordinária de 14 de 8 de 2024. De pleno acordo. Sem objeção, excelência. Ata aprovada. Processo retirado de pauta. É 1.4 da nossa lista. Embargo de declaração em agravo de instrumento, número 315.8591/2023. Polo ativo, Estado do Ceará. Polo passivo, Francisco das Chagas Alcântara Macedo. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Processos retirados de mesa, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, nós temos 1.86, agravo interno 3.47391/2023. Polo ativo, Maria Matilde de Souza, e polo passivo, município de Morada Nova. 1.89, agravo interno número 3.54748/2023. Polo ativo, Maria José Martins, e polo passivo, município de Morada Nova. Da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, temos um 1.4, apelação e remessa necessária 0017-08970-2017. Polo ativo, Estado do Ceará, e polo passivo, Deoclésio Justino Azevedo Saide e outro. Processos com pedido de preferência com sustentação oral. 1.64, apelação civil número 028956514-2021, item 17 do PJE. Relatoria, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante, Marcelo Ramon Duarte Vicente. Representado pelo advogado Dr. Tiago Elton Miranda Ribeiro. E os apelados, Estado do Ceará e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP. Doutor Tiago Elton Miranda Ribeiro, se encontra na sala virtual? Presente, excelência. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso a leitura de relatório, excelência. Pois não. Então, Vossa Excelência está com a palavra para a sua sustentação oral em 15 minutos. Eu cumprimento, então, a excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssima desembargadora relatora Iraneide, demais excelentíssimos senhores desembargadores, representantes do Ministério Público, nobres colegas advogados e servidores que acompanham essa sessão. Serei bem objetivo e venho à tribuna para destacar apenas aqui pontos essenciais do recurso de apelação que justificam aqui a reforma da sentença, excelências, no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais decorrentes do pedido de desistência do autor, né, diante de um cenário de fixação desproporcional e prejudicial aí ao recorrente. Para isso, é importante a gente entender um contexto processual aqui do caso. Trata-se de uma ação anulatória de ato administrativo no âmbito de concurso público, onde o recorrente ele buscava inicialmente a sua reintegração no certame para poder concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Estava aprovado ali como excedente no concurso. A princípio foi feito ali a distribuição e atribuído o valor da causa definido em um salário mínimo, por inexistir ali proveito econômico ante a ausência de direito subjetivo para fins de nomeação e posse do apelante. Ele buscava tão somente a reintegração no cadastro de reserva da via de pessoa com deficiência. Em caso de surgimento de vaga durante o prazo de validade, ele teria, né, assegurado a sua expectativa de direito ali. Então, por isso que o processo foi inicialmente distribuído lá na Vara de Fazenda Pública Estadual. Por quê? Porque se trata de uma demanda com potencial de dilação probatória, com produção de prova complexa, produção de prova biopsicossocial, requerida, inclusive, no bojo da petição inicial,
para poder verificar a condição de deficiência do autor à luz do conceito biopsicossocial da LBI, ou seja, uma produção de prova que é incompatível com o rito dos juizados especiais. É por isso que foi inicialmente distribuído na vara de Fazenda Pública Estadual. Entretanto, o juiz da vara de Fazenda Pública ele optou por declinar a competência, atento apenas ali ao valor da causa, né, por ser inferior ali a 60 salários mínimos, não se atentando, contudo, por argumento de prova pericial. Contudo, o juízo do GESP ele não se conformou ali com a declinação de competência respeitosamente, mas acabou majorando de ofício o valor da causa para 12 parcelas integrais ali do valor bruto correspondente ao cargo público almejado. Então, subiu o valor da causa de um salário mínimo para R$ 192.543,60, mesmo sem existir direito subjetivo em caso de procedência da ação. Assim, o feito acabou sendo devolvido ali para a 13ª Vara de Fazenda Pública Estadual. Contudo, antes mesmo de iniciar ali a fase instrutória, logo após a apresentação da defesa preliminar dos réus, o recorrente ele foi nomeado e empossado em outro concurso que reconheceu a sua condição de deficiência física e aí não fazia mais sentido para ele discutir a mera expectativa de direito na presente ação e até por economia, né, dos atos processuais, aí não faz sentido ficar movendo a máquina do Poder Judiciário se não há mais ali o interesse da parte requerente, considerando ainda que mesmo em caso de procedência dessa ação, ele não teria direito subjetivo imediato, além de estar ocupando agora um cargo público que melhor atendeu os interesses da sua família em outra cidade, inclusive. Quando ele peticionou a desistência, Excelência, o que nós fizemos? A gente pugnou ali justamente pela fixação dos honorários por apreciação equitativa, justamente por conta dessa majoração desproporcional feita ali pelo juiz do juizado, né? A título de honorários advocatícios por desistência, o valor ficaria extremamente acima daquele correspondente ao trabalho que, respeitosamente, aí, foi mínimo pela parte adversa. Ambos os réus, né, Estado e Sebrasp, sequer se manifestaram acerca do pedido de desistência, né, conforme devidamente, inclusive, foi certificado nos autos pela Secretaria. Nem ao trabalho de manifestar, impugnando, batendo ali em cima, né, do contexto do pedido de prova, do pedido de honorários sucumbenciais de forma equitativa, nem isso os réus eles se manifestaram. Em seguida, então, foi proferida ali a sentença, fixando 10% sobre o valor da causa, né, o patamar percentual mínimo a título de honorários advocatícios. O apelante opôs ali embargos de declaração, alegando a omissão da análise do pedido por fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, pedido esse que não foi acolhido. Pois bem, não houve outra saída a não ser interpor o presente recurso de apelação, e aqui eu quero destacar alguns fundamentos que são essenciais aqui para a reflexão de vossas excelências, independentemente do voto que já esteja lançado, das reflexões aí construídas pelos outros julgadores. A única atuação dos recorridos, excelências, foi a apresentação da defesa preliminar, sem qualquer participação posterior, inclusive em relação ao pedido de desistência, ou seja, uma baixa complexidade da atividade. Se vossas excelências, né, avaliarem ali, por exemplo, a contestação apresentada pelo Sebrasp, foi a única peça, dá para ver ali uma série de situações, infelizmente, né, que a gente percebe nas ações de concurso público, que é como se fosse um copia e cola de regras do edital de jurisprudência, ou seja, não há um trabalho de esmero e zelo ali do advogado que justifique, né, a fixação de honorários em alta monta aqui, sobretudo em caso de desistência. Então, há uma discrepância no valor dos honorários, a sentença ela fixou 10% sim, mas acabou pegando como base de cálculo o valor da causa majorado pelo juiz do juizado especial, né? Esse valor é desproporcional ao trabalho realizado, que poderia configurar até um enriquecimento sem causa aí pelos patronos da parte adversa. Então, a gente defende aqui a aplicação, né, em primeiro lugar, aqui do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, autorizando ali a fixação de honorários por equidade, nos casos em que a causa de baixo proveito econômico ou em situações onde a fixação, né, por percentual ali resulta em valor razoável, ou mesmo raciocínio, né? Porque os advogados recorridos, minimamente, eles apresentaram uma peça no processo, devendo a fixação dos honorários respeitar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Em caráter aí subsidiário, né, ainda se busca no presente recurso, caso vossas excelências entendam que é o caso de manter ali a regra do percentual e que não seria cabível ali a aplicação
dos honorários de forma equitativa. Então, pugna-se ali nessa instância que haja, de fato, ali, então, a alteração do valor da causa para minimizar isso. Por quê? Porque a majoração, como eu disse, ela foi feita pelo juiz do juizado especial, né, assim, respeitosamente, mas dando a entender que era, de fato, para devolver a competência para o juiz da vara estadual, da vara comum, e respeitosamente aí, né, o intuito foi de declinar a competência. E o recorrente aqui, ele está sendo, infelizmente, de forma indireta, né, condenado aí a pagar honorários que estaria extremamente desproporcional ao trabalho que foi feito pela parte contrária. O proveito econômico aqui, ele de fato era impossível de se mensurar na propositura da ação, respeitados os entendimentos em contrário, mas só se pode atribuir o valor de 12 vezes ali o salário do cargo quando você tem um direito subjetivo ali já configurado, e não quando você tem apenas a mera expectativa de direito. Então, o cadastro de reserva, ele foi violado, a deficiência dele não foi reconhecida no concurso, ele só queria figurar na lista de aprovados, caso surgimento de vaga ali durante o prazo de validade do concurso, para que ele pudesse ter a oportunidade, né? Tanto que a deficiência dele foi reconhecida em outro concurso. Não vem ao caso da demanda, mas vale a título de reflexão. Não por acaso, diversos tribunais em situações aí análogas, né, em que se discute a expectativa de direito, que é diferente de direito subjetivo, fixam ali o valor da causa, às vezes em uma remuneração apenas do cargo, mas não em 12 remunerações do cargo, porque se torna desproporcional, a depender da carreira que está sendo ali objeto da demanda, né? Então, o requerimento principal desse recurso de apelação é a reforma da sentença, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por equidade, evitando o enriquecimento sem causa, né, e uma injusta ali, né, retribuição pelo trabalho realizado pela parte contrária, e subsidiariamente, então, caso o entendimento seja de manter o percentual de 10%, tá? Então, que seja revisto o valor da causa nessa instância para montante original, que foi fixado pelo autor, ou reduzido, então, em valor adequado, a fim de evitar essa desproporcionalidade e uma onerosidade excessiva ao recorrente. Então, eu ressalto aí a necessidade de justiça e proporcionalidade na fixação dos honorários, que eu tenho convicção de que esta colenda Câmara tem se posicionado nesse sentido, visando aí o provimento total do recurso para adequar a sentença aos parâmetros legais, e eu agradeço aí a atenção de Vossas Excelências. Obrigada, doutor Tiago. Passando a palavra agora à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do julgamento. Sem som. Desembargadora Iraneide, nós não a ouvimos, está sem o áudio. Ah, perdão, que eu tinha desligado e sem querer desliguei, perdão. Eu dizia que apresentava meus cumprimentos a Vossa Excelência, na pessoa de quem quero cumprimentar também, eminentes pares, presença desta sessão, cumprimentar a nobre representante do Ministério Público e da Defensoria, servidores, advogados presentes. Cumprimento em especial o doutor Tiago, que tão objetivamente bem expôs a sua tese, e, Excelência, em razão de um argumento aqui que foi colocado pelo doutor Tiago, eu vou pedir vista dos autos para melhor análise. Pois não, desembargador Iraneide, vista concedida, julgamento adiado. Agradecer aqui a presença do doutor Tiago Elton. Peço licença, Vossas Excelências. Boa sessão. Pois não, obrigada. Prosseguindo, 1.50, agravo de instrumento número 3.191.15.2024, item 103 do PJE, relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante, município de Fortaleza, agravados, Maria Glaís Castelo de Lima e outros. Advogado, doutor Francisco Armando de Figueiredo Melo. Doutor Francisco Armando, se encontra presente? Sim, senhora, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Francisco Armando, o voto atende os interesses dos agravados. Vossa Excelência dispensa sustentação oral? Ou gostaria... Dispensa, Excelência. Foi negando provimento ao agravo, Excelência? Sim, pelo desprovimento. Perfeito, Excelência. Dispenso. Muito obrigado. Então, passa a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para o síntese do julgamento.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, doutora Sheila, doutor representante do Ministério Público, doutor representante da Defensoria Pública, advogados, servidores. Presidente, a ementa já atende aqui, vamos dizer, os anseios do advogado que está na tribuna, até porque o voto em seguida da sessão será publicizado. Civil e processual civil, ação ordinária ajuizada por particular contra o município. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apelação de desprovimento. Remessa oficial. Reforma do capítulo decisório sobre honorários advocatícios. Termo inicial e critério de correção monetária definidos na decisão transitada em julgado do processo de conhecimento, impossibilidade de alteração na ulterior fase de liquidação, agravo de instrumento desprovido. É o voto. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Maria Iraneide, como vota? Excelência, eu ratifico o voto provisório acompanhando o doutor relator. Desembargador Luiz Evaldo, como vota? Confirmo também o meu voto provisório, presidente, acompanhando o doutor relator. Proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Uma boa tarde, doutor Francisco Armando. E continuaremos aqui com a nossa pauta. Boa tarde, excelente trabalho para Vossas Excelências. Com licença. Obrigada. 1.106, apelação civil 30, 22, 26, 6, 79, 20, 23, item 105 do PJE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante Francisco Nilton Gomes de Oliveira. Advogada doutora Daiane Nayara da Silva Alves Colasso. E o apelado, o reitor da Universidade Estadual do Ceará, UES, Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNES, Estado do Ceará. Aliás, apelados, né? Doutora Daiane Nayara da Silva Alves Colasso. Boa tarde. Está presencial, pois não. A senhora pode se posicionar aí na tribuna. E vamos aguardar que a doutora se prepare aí para a sua sustentação oral de 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Daiane. Cumprimento o desembargadora presidente da Câmara de Direito Público, bem como o desembargador relator e todos os demais presentes, né, membros do Ministério Público, colegas advogados, defensoria, como um todo. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar se a senhora dispensa a leitura do relatório ou já gostaria de fazer suas razões. Sim. Pois não. Então, pode começar, doutora. Bom, o Daiane. caso... Obrigada. O caso dos autos trata-se de uma apelação cível, em face de sentença que denegou um mandado de segurança, impetrado em favor do candidato, que teve negada, né, a sua posse e nomeação em concurso público de professor do Departamento de Direito Ocupacional, de Terapia Ocupacional da UES. Em matéria de direito, de antemão, eu quero destacar que não convém avaliar entendimento já pacificado relacionado à eliminação em concurso público e rediscutir a matéria do edital. Não se trata disto. Mas a insurgência, ela se fomenta e se edifica em virtude da ilegal e irrazoável interpretação restritiva das normas do edital, que combinaram na eliminação do meu cliente. O meu cliente, ele foi aprovado no concurso de terapia ocupacional da UES e o edital, ele precisava que para poder concorrer à vaga, a pessoa deveria ter a graduação em terapia ocupacional, e ele tem a graduação em terapia ocupacional, o título de doutor em terapia ocupacional, ciências da saúde ou o título multidisciplinar. E importa destacar neste momento os títulos do candidato.
Além de ele ter a graduação em terapia ocupacional pela Universidade de Fortaleza, ele também tem mestrado em psicologia pela Universidade de Fortaleza e doutorado em linguística pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além desses critérios acadêmicos, ele também tem diversas competências e experiências no campo prático. Atualmente, ele é professor de terapia ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de ser avaliador do MEC em relação aos cursos de terapia ocupacional, e também tem evidente experiência em cargo de coordenação em áreas de cursos de extensão e de graduação da terapia ocupacional. Além disto, o cenário da terapia ocupacional, não apenas no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo, é de uma carência e deficiência de professores com titulação de doutor em terapia ocupacional, o que permite às instituições abrirem margem nos editais de submissão de professores de áreas afins. Como ele tem o doutorado em linguística, que na própria essência da terapia ocupacional, que trabalha com a linguística, se faz pertinente o título dele nesse sentido. E o cerne principal dessa irresignação recursal, eu posso dizer que tem a ver com as interpretações da área afim, que a UES bem caracteriza. Por quê? Se neste momento nós abrirmos o site da UES, quando vamos olhar a parte do curso de terapia ocupacional, a coordenação do curso de terapia ocupacional tem como coordenadora um assistente social e um vice-coordenador que é psicólogo, ou seja, o meu cliente, ele tem mestrado em psicologia e ele também tem doutorado em linguística, que são áreas bem pertinentes, inclusive que fazem a composição atual da coordenação do curso de terapia ocupacional. No mais, pode-se dizer que a UES, ela também interpreta o título de pós-doutorado, ela considera o pós-doutorado como um título. Até porque no próprio site da UES também tem, no destaque dos professores, quando se trata da titulação ao lado, um professor que, de fato, tem o título de pós-doutorado. Indica, na verdade. Então, a UES, ela considera o pós-doutorado como um título. E o meu cliente, ele tem pós-doutorado em educação. Diante disso, se vislumbra que ele tem total coerência com a área que ele escolheu para ali se submeter àquele concurso. No mais, é importante destacar que ele tirou o primeiro lugar geral desse concurso, obteve uma das maiores notas dentre os 6 candidatos que ali estavam. Desse modo, eu também posso destacar a pertinência e a afinidade, não apenas dos títulos ostentados pelo meu cliente, mas também a sua vasta experiência, há mais de 27 anos no cenário da educação e há 12 anos no cenário da docência, no que tange a terapia ocupacional. E como aqui o estado do Ceará tem apenas a Universidade de Fortaleza, que inclusive está em tratativas de retomar o curso de terapia ocupacional que havia sido fechado no ano de 2017, ou seja, até o ano de 2024, temos tão somente a UES, isso então já demonstra a carência na área. Além disso, como eu já falei, no Brasil como um todo, há uma necessidade de demandar outros doutores de áreas afins para esse tipo de docência. E é isto. Pois não. Obrigada, doutora. Excelências. Pois a minha estagiária pode só registrar? Sim. Muito obrigada. Não, pode sim. Pode sim, se quiser se aproximar ou ver algum ângulo. Obrigada. Pode ficar à vontade. É importante, né, na sessão que haja essa manifestação da sustentação oral, ela é muito rica, né, para interagir com o julgamento. Isso. Então, concluído o pronunciamento da parte apelante, passo então a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do seu julgamento. Pois não, presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros desta Conselho da Câmara, embargadora Nailde Pinheiro, embargador Francisco Cleitos, embargadora Iraneide e doutora Sheila, digníssima representante do MP, do Ministério Público,
Doutora defensora, doutora Livrina, advogada, parabéns pela sustentação, mais advogados presentes. Eu vou, pelo resumo da emenda, acho que talvez seja suficiente. Direito administrativo, apelação civil e mandado de segurança. Concurso público para professor adjunto da FUNES. Pretensão de modificar critérios fixados no edital acerca da titulação obrigatória. Recorrente que cursou doutorado em letras. Lei do certame que exige ao candidato ser portador de titulação de doutor nas áreas de avaliação de terapia ocupacional ou ciências da saúde ou ciências humanas ou multidisciplinar. Ausência de prova documental e pré-constituída da correlação entre as áreas do conhecimento. Fala dispositiva, depois do voto. Dessa forma, embora louvável, o êxito do recorrente do concurso não merece acolhimento à sua insurgência recursal. Pelo exposto, conhece do recurso apelatório para negar o provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos. Como voto, presidente? Pois não, obrigada, desembargador Evaldo. Examinando também a questão, e agora à luz do pronunciamento, né, da doutora Daiane, que ela realça as qualidades do candidato. Parece-me, numa avaliação não formal, que ele estaria plenamente capaz de exercer. Mas, como o edital no anexo 2, como o próprio relator afirma, anexo 2 da norma editalícia, afirma não, constata pelos autos, que o apelante, para o apelante ser investido no referido cargo, exige-se que seja portador dos diplomas de graduação em terapia ocupacional e doutorado em áreas de avaliação de terapia ocupacional ou ciências da saúde, ou ciências humanas ou multidisciplinar. Então, é bem específico. No caso recorrente, como o nobre relator realça, embora tenha graduação de terapia ocupacional, cursou doutorado em letras, que é uma área diversa, e não contemplada pelo edital. Então, para manter a equidade com os casos aqui trazidos, e para evitar essa ingerência, né, na área administrativa, eu acompanho integralmente o voto do relator, exaltando a consistência também da argumentação da doutora Daiane. Então, acompanho o relator e passo a palavra à desembargadora Maria Nailde. Obrigada, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento aqui todos os integrantes desta Câmara. Cumprimento também a nobre Procuradora de Justiça, doutora Sheila Pitombeira, e também a Defensoria Pública, servidores e advogados que nos acompanham, e a doutora Daiane, que está aqui presente. Senhora presidente, eu confirmo a votação provisória, acompanhando o entendimento do nobre relator. Pois não, obrigada. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço muito a presença da doutora, e um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Passando agora, continuando para o item 1.46, apelação civil 000555950-2018, item 104 do PJE. Relatoria, desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, município de Sobral. Apelado, Antônio Elias Neres. O advogado, doutor Abraão Lincoln Souza Ponte. Doutor Abraão Lincoln está presente virtualmente? Não. Chamando novamente para encerrarmos o julgamento. Doutor Abraão Lincoln Souza Ponte, encontra-se presente na sala? A senhora secretária confirme ou não a sua ausência? Não se encontra. Está ausente, não é isso? De qualquer forma, o voto atende aos interesses do apelado, que é o constituinte do doutor Abraão Lincoln. E eu passo, então, a palavra ao desembargador Gleidson, em homenagem ao pedido, né, do nobre advogado, para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Vamos à leitura da emenda. Constitucional e administrativo. Desapropriação por título por utilidade pública
sentença de parcial procedência, condenação do município ao pagamento de indenização complementar, adoção do laudo oficial na fixação de indenização devida, apelação e duplo grau obrigatório de jurisdição, laudo revelador de minucioso trabalho realizado pelo perito oficial, exposição circunstanciada dos múltiplos aspectos com relevância e interesse considerados para a definição do preço do imóvel, razões recursais sem aptidão para desconstituir ou invalidar a avaliação do perito oficial, juros moratórios e correção monetária, acerto dos critérios adotados na sentença, apelação desprovida, sentença confirmada em sede de duplo grau, obrigatório de jurisdição. É o voto. Desembargadora Maria Iraneide, como vota? Ratificando o voto provisório, Excelência, eu acompanho a relatoria. Obrigada. Desembargador Luiz Evaldo? Confirmo o meu voto provisório, presidente, acompanhando o doutor relator. Então, proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. 1.54. Agravo de instrumento número 30.9245-2024, item 7 e 8 do PJE. Relatoria desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante Claro S.A., advogada doutora Mariana Sanches. O agravado município de Fortaleza. Doutora Mariana Sanches, encontra-se presente? Está na sala. Na sala virtual, boa tarde. Estou aqui. Pois não. Indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. A senhora nos ouve, doutora Mariana? Vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Então, boa tarde. Lhe indago se dispensa a leitura do relatório. Sim, não é? Então, Vossa Sim, Excelência por gentileza. Pois não, terá os 15 minutos de praxe para sua sustentação oral. Com a palavra a senhora, doutora Mariana. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos desembargadores. Falo em nome da agravante Claro S.A. Bom, primeiramente, trata-se de agravo de instrumento, interposto em 15 de janeiro de 2024 pela hora agravante Claro S.A., com a pretensão da concessão da antecipação da tutela recursal e o consequente efeito suspensivo à parte da decisão hora gravada, para o fim de que seja determinado, primeiro, a expedição de ofício aos cartórios de imóveis para que procedam à imediata transferência dos imóveis, independente de apresentação de documentos pedido pelo município, hora gravado, acerca da não incidência do ITBI na transmissão em questão e, em segundo, caso assim não se entenda, a emissão de certificado de não incidência do ITBI nas transmissões em questão, possibilitando, então, o registro da transferência dos imóveis nos respectivos cartórios. Bom, rememora-se que o caso em questão, em origem, trata-se de ação anulatória, ajuizada para o fim de anular crédito tributário de ITBI, que teve origem na transferência de imóveis em consequência de incorporação. Essa incorporação foi realizada e, com ela, houve a transferência desses imóveis, no caso em tela, que pertenciam à empresa incorporada, tendo havido, portanto, a incorporação da totalidade do patrimônio da incorporada, sem onerosidade. Dessa forma, a hora agravante não teve a sua imunidade de ITBI reconhecida junto à hora gravada, razão pelo qual não restou alternativa senão a propositura da ação anulatória de origem. Neste seguir, decorridos os trâmites processuais, sobreveio a decisão hora gravada, que acertadamente deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITBI, de modo que impediu a inscrição em dívida ativa do crédito tributário e viabilizando, então, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, além de vedar o registro no CARDIM. Todavia, a respeito do acerto, né, ao decidir do doutor magistrado, ele indeferiu os pedidos relativos
ora pleiteados, a expedição de ofícios aos cartórios de imóveis para que procedam à imediata transferência desses imóveis e também a determinação de emissão de certificado de não incidência do ITBI nas transmissões em questão, possibilitando, então, o registro desses imóveis. Dessa forma, pleiteia-se aqui de que esse entendimento não merece prevalecer, dada a presença de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao que se refere ao registro da transferência desses imóveis, conforme relatado no exordial. Em especial, na impossibilidade de agravante efetivar a providência da transferência até que seja comprovado o recolhimento do ITBI ou a sua não incidência. Ou seja, o que acontece no atual cenário? A menos que recolhido esse ITBI em questão ou apresentado esse certificado ora pleiteado de não incidência do imposto, a agravante está impossibilitada de realizar a transferência da propriedade dos imóveis, sendo que a suspensão da exigibilidade desses tributos já está deferida, dada a decisão da ação anulatória de origem. Bom, além disso, a própria legislação do município de Fortaleza estabelece que os tabeliões, escrivães e oficiais de registro de imóveis deverão emitir prova do pagamento de imposto, que poderá ser substituída por documento destinado a atestar o reconhecimento do benefício da não incidência, imunidade ou isenção do imposto, justamente caso Intel. É entendimento deste egrégio tribunal, inclusive desta colenda Câmara, o descabimento da exigência do ITBI nas transferências de propriedade de imóveis decorrentes de corporação de empresas, com precedentes em que há a expressa determinação para ser expedida essa certidão de imunidade ou algum documento que lhe faça as vezes que possa ser apresentado nos cartórios, para que a ora agravante consiga, de fato, se fazer valer dessa suspensão da exigibilidade e realizar a transferência dos imóveis. Registra-se aqui também que a irreversibilidade presente no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil não está presente no caso concreto, já que, caso vencedor, o município de Fortaleza, ora agravado, a ora agravante será certamente compelida a pagar o tributo exigido, qual seja o ITBI. Sendo assim, é imperiosa a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, nos moldes do artigo 1019, inciso 1º do CPC, com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal são patentes, dada a probabilidade do direito, que amplamente já é demonstrado, e o perigo do dano, que também é evidente, já que a agravante se vê impossibilitada de realizar o registro da transferência da propriedade dos imóveis, em que já há, dada a decisão agravada, a suspensão da exigibilidade do ITBI, justificando-se assim, então, a concessão da medida antecipatória. De rigor, portanto, que o que se pede, o que se espera, é a concessão dessa antecipação da tutela, e o consequente efeito suspensivo a essa parte da decisão agravada, para fins de que seja determinado, então, a expedição de ofício aos cartórios de imóveis para que procedam à imediata transferência dos imóveis, independente da apresentação de documento expedido pelo município que haja comprovação do pagamento desse tributo, acerca da não incidência do ITBI na transmissão em questão, ou, caso assim não se entenda, que seja, então, emitido um certificado de não incidência do ITBI nas transmissões em questão, possibilitando o registro da transferência dos imóveis aos respectivos cartórios. Bom, então, o que se pede, o que se espera é que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, confirmando os efeitos da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo concedido. Obrigada. Obrigada, doutora Mariana. Passa aqui a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do seu julgamento. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos à doutora Mariana. Afirmo de logo que está sendo dado no meu voto parcial provimento ao recurso. Vou ler a parte que interessa. Então, logo termina a sessão, Vossa Excelência terá acesso aos autos. Emento constitucional e tributário, agravo de instrumento, imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, desobrigação do pagamento do tributo pela empresa perante incorporação
do patrimônio a outra empresa, imunidade tributária, emissão de certidão de comprovação da suspensão da exigibilidade do ITBI, possibilidade, inteligência dos artigos 5º, inciso 34, a linha B, e 156, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 36, inciso 2 do CTN e artigo 311, parágrafo 1º da Lei Complementar 159/2013, precedentes jurisprudenciais. Verificados os requisitos ensejadores da tutela antecipada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A parte que interessa do dispositivo está assim consignado. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento para dar-lhe parcial provimento, reformando a decisão recorrida, apenas para determinar o município de Fortaleza a emissão de certificado de não incidência do ITBI nos acervos imobiliários, ora discutidos. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota a desembargadora Iraneide? Senhora presidente, eu ratifico o voto provisório acompanhando a nobre relatoria. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Como voto? Acompanho integralmente o doutor relator, presidente. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Obrigada, doutora Mariana Santos, pela sua participação e sustentação oral. Concluídas, assim, as sustentações orais, passamos às manifestações cabíveis, indagando inicialmente a excelentíssima senhora representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, se há alguma manifestação pertinente aos processos desta sessão. Não, senhora presidente, todas as manifestações do Ministério Público estão conforme o que foi posto nos autos. Obrigada. Da mesma forma, pergunto à excelentíssima senhora representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva, se há alguma manifestação nos processos do interesse da vossa instituição. Saiu? A secretária aqui informa que, momentaneamente, a doutora Maria Liduína não se encontra na sala. Mas, naturalmente, se houver a sua manifestação até o final da sessão, nós vamos consignar. Então, passo aqui, para agilizar o procedimento, a votação dos votos provisórios e sua respectiva ratificação, se for o caso. E, iniciando pela desembargadora Maria Nailde, sobre os votos provisórios. Vossa Excelência ratifica todos? Tem alguma peculiaridade em algum deles? Não sei se foi com relação a 2 agravos de instrumento. Sim. 3001 651, né? Foi informado, né, da minha declaração de voto, né? Então, eu vou chamar a julgamento. Não, mas aí eu vou ratificar aqui, na minha fala, né? Sim. De tudo aquilo que foi declarado, não é isso? Inicialmente, vamos fechar com exceção desses dois, Vossa Excelência ratifica. Eu ratifico, a minha votação seja na condição de relatora ou de vogal nos dois sistemas, PJE e SAD. Com relação a 2 processos que me foram repassados, Vossa Excelência tem um posicionamento a externar nesta sessão. Isso? Isso. Então, passaria a chamá-los, iniciando pelo 1.100, agravo de instrumento número 316-51-37-2024. O polo ativo é Poticabana, comércio de artigos odontológicos e próteses limitada. O polo passivo, município do Crato. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Então, eu chamarei a julgamento com o voto melhor, não é? Pode chamar o outro também, o outro? 1.112, né? 112. Agravo de instrumento número 318-48-89-2024. Polo ativo, Eliete Moreira Araújo Ximenes, e polo passivo, município de Sobral, também da mesma relatoria, do desembargador Luiz Evaldo. Pois não, senhora presidenta, obrigada pela concessão da palavra.
É do desembargador Evaldo, né? Evaldo. Então, Vossa Excelência se manifesta primeiro, né? Eu vou, então, pedir aqui que haja a manifestação, a leitura do desembargador Evaldo dos votos, para que eu vote e Vossa Excelência se tudo bem. manifestará. Tudo bem. Eu sabia que haveria essa declaração de voto. Eu tenho aqui só você. A emenda, pode ser pela emenda, Vossa Excelência. Não? Pois então, desembargador, Eu tenho- porque talvez não foi, não sei, o que eu procurei saber se a secretaria tinha enviado para a doutora Ismênia, foi enviada, né? Foram enviados os E dois. foi comunicado os dois com os votos. Então deixa para a próxima semana, porque se o desembargador Evaldo, que é o relator, não está Não teve em acesso. disponibilidade, aí a gente apresenta na próxima sessão. Tem aqui só o resultado do julgamento. Então, Vossa Excelência adiará para a próxima, pede para adiar? Isso, Fica bem melhor. Fica mais confortável para ele. É. Até para o exame com mais Isso. cuidado. Com certeza. Então, os dois nomeados ficam retirados de mesa. Passo então a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a ratificação dos seus votos. Pois não, presidente. Eu confirmo todos os votos proferidos na condição de relator e vogal. E apenas para consignar que há um impedimento já consignado no conflito de competência 00000567 52.224 da relatoria da desembargadora Maria Nail Pinheiro Nogueira, em razão de o Gleidson Filho fazer parte do polo passivo Sim. desse conflito. Desse conflito. Então, eu indago aqui a secretária se esse impedimento foi repassado para a Pelo menos substituição da já turma. consignei no voto provisório. Sim, consignou o impedimento. Então, haverá substituição para a votação, não é isso? É da relatoria da desembargadora Nailde. Vossa Excelência poderia... É PJE esse? Esse não, é SAGE. É SAGE. É o 0000 Sim, 567 52 de 2024. certo. Conflito de competência. Pronto. Então, indago aqui a secretária se o conflito de competência com a comunicação do impedimento do desembargador Gleidson neste processo, a turma julgadora foi reconstituída, né, com novo integrante para o seu julgamento. Foi informado agora, mas eu faço isso agora. É? Não, então, o integrante terá que fazer o exame desse conflito, né, para fazer o julgamento. Vamos... Vamos, então, adiar esse julgamento para que da mesma forma, porque não é possível. Não vai ficar confortável o membro. Não. O desembargador Evaldo examiná-lo agora. Isso. Então, esse Retira de processo... Então, a desembargadora Nailde retira de mesa. Isso. Desembargadora Nailde, Vossa Excelência poderia só... Não é meu, ele é porque ele há o impedimento. Pediu o impedimento. Só renovar o número, porque eu não tenho aqui para que fique consignado. É fácil? 4 zeros. 567 52 de 2024. Pronto. Então, esse processo é retirado de mesa. Pela ordem. Isso é um No trabalho. processo, eu já votei no processo da desembargadora Nailde, não sei se é o Que é esse, do impedimento. É outro. Aqui não consta o voto de ninguém, só o meu impedimento e o voto dela. É outro. Certo. Então, fica adiado para a próxima sessão, para que Vossa Excelência, desembargador Evaldo, possa examinar com mais vagar. Isso é um trabalho que eu tenho todo dia na hora de votar. É preciso, né, conferir com muita Tem atenção. que abrir os autos para ver de onde vem a origem. Então, passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a ratificação, se for o caso, dos seus votos provisórios. Obrigada, senhora presidente, mas faltou o desembargador Gleidson, né? Ah, sim. Desculpa, desembargadora. Foi a desembargadora Nailde. Agora passo a palavra ao Ela desembargador votou já. Não, já é. É só a ratificação. Ratificação. Já fiz. Já fez? Então, pronto, é da desembargadora. Então sou eu mesma, né? Senhora presidente,
eu ratifico todos os votos por mim proferidos em ambos os sistemas, né, PJE e SAGE, tanto, os votos que proferiram a qualidade relatora e vogal. Agora, só para ficar registrado, eu até avisei a senhora secretária que registrei declaração de suspeição em um processo de relatoria da desembargadora Nailde, o 020 13 33 26 2023, do sistema SAGE. SAGE? Não sei se houve Vamos repassar. tempo para que o desembargador Evaldo fosse habilitado para votar. Foi, Ismênia? Não me informaram, não. 020 13. Desembargadora Iraneide, eu não fui informada, não. Eu passei para você pelo WhatsApp. Foi? Hoje? Votei. Não, ontem. Ontem? Não, Então, votei deixa eu também olhar na aqui. Ilse. A Jo foi. Na Ilse. Esse é desembargador Iraneide. 020 13 33 26 2023. É do SAGE, ele. SAGE. Remessa necessária, Eu acho que tem. É uma remessa, é irredutibilidade, não é isso? É uma remessa? É 020 13 33 26 20 23. Remessa necessária. Tá, o desembargador Evaldo está habilitado, viu? Me lembrei agora. Certo. Tá aqui. Lembrou? Mas não há tempo que ele pudesse votar? Houve a votação, porque aqui eu não tenho acesso. Porque agora já não dá mais para a gente verificar, senhora A presidente. Eneida está me falando. Excelência, Pois não. a Eneida está me falando agora que ele votou nesse processo. Então, pronto. Falou aqui pelo chat que ele votou. Certo. Então, está resolvido. Resolvido. Pronto, era só para Resolvido. ficar Então, registrado. Exato. É importante. Então, encerrada a manifestação da desembargadora Iraneide, desembargador Luiz Evaldo. Ratifico. Presidente. Também confirmo todos os votos por mim proferidos. Na qualidade de relator ou vogal em ambos os sistemas, presidente. Obrigado. Pois não, obrigada. Também, por minha vez, ratifico todos os votos provisórios proferidos na qualidade de relator e vogal. Indago à secretaria o total de processos julgados nesta sessão. 120. Concluída a nossa votação, indago aos pares se há algum registro a ser feito. Eu tenho um aqui. Não? Eu tenho. Vossa Excelência vai ter? Não. Não, eu tenho um aqui, senhora presidente. Eu queria propor aqui um voto de parabéns ao aurorense, conhecido de todos nós, Lúcio Brasileiro, que recentemente lançou aqui um livro narrando depoimentos da sua história de vida, A Vida como Obra de Artes, Lúcio Brasileiro, e comemorando também 70 anos de militância jornalística. Então, queria propor esse voto de parabéns a esse grande profissional. Bem lembrado. Talvez seja recorde, né? Sempre havia permanência, né? Nossa, na seara uma jornalística. eternidade, 70 anos, né? Isso. Muitos jornal O Povo, né? Uma longa trajetória, Isso. bem merecido. Então, nada mais acrescentar, declaro encerrada a sessão.